Esse vídeo agora é um pouquinho diferente. Eu queria até dar boas-vindas às pessoas que estão caindo de paraquedas aqui, porque eu imagino que vai viralizar bastante. Eu vou falar sobre um tema muito legal, que é o tema de heroísmo. E não esse heroísmo que a gente vê nas telas de cinema, nas mídias sociais, que as pessoas estão acostumadas a supervalorizar os atletas, supervalorizar músicos. A idolatria é uma coisa muito legal, mas o heroísmo é algo diferente. O herói é aquela pessoa que faz a diferença onde ela está. Não importa se você é uma pessoa com milhões de seguidores, se você tem uma habilidade muito acima da média, não é esse o heroísmo que me interessa. Eu quero falar com aquelas pessoas que estão fazendo a diferença nas comunidades, nas famílias, na escola, na empresa. São pessoas que muitas vezes são tratadas até como, enfim, menores, só que elas têm um coração gigantesco. E o heroísmo não está exatamente no talento, está na grandeza do ser humano. E é exatamente essa que eu quero reconhecer aqui, porque são os heróis entusiastas, são as pessoas que fazem a diferença positiva no mundo, estão o tempo todo ali ajudando as outras pessoas a recuperarem o brilho. Porque é isso, a gente vive numa sociedade de esgotamento, em que está todo mundo o tempo todo sendo pressionado, o estresse está consumindo todo mundo, e a maioria das pessoas acaba operando num modo muito individualista, onde você olha só para o seu umbigo, que vai fazer bem para você, só na base do interesse. E aí acontece alguma situação onde uma outra pessoa está precisando de uma força, está precisando de um apoio, né? Pode ser até uma coisa simples, uma gentileza mesmo que está sendo deixada de lado, e o herói entusiasta ele coloca isso como prioridade, ele continua, mesmo levando pancada, mesmo passando por todas as dificuldades, ele continua com a atitude positiva e continua estendendo a mão, ajudando as pessoas. Então esse herói faz toda a diferença. E eu gosto de trazer como referência para esse termo heroísmo a obra do Viktor Frankl. Ele é um psiquiatra austríaco que passou, enfim, famoso por conta de toda a obra que ele desenvolveu de logoterapia, que é a psicologia do sentido, e ele passou por campos de concentração, ele viveu aquele terror do nazismo, como vítima, né, com a família também ali sofrendo por todas aquelas situações, e ele nesse processo tão desgastante, ele conseguiu identificar que algumas pessoas conseguiam suportar melhor aquele ambiente todo e sair dali ainda com a sanidade, ainda com uma visão positiva da vida. E como que elas conseguiam? Porque elas viam sentido no que faziam. E o heroísmo está muito ligado a isso, é você ver valor em ajudar o próximo, mesmo que aquilo não te faça necessariamente alguma diferença, tá? Então, assim, como ele diz, a atitude de assumir responsabilidade por um sentido que não nasce do próprio conforto. É exatamente o oposto do que acontece na sociedade atual. As pessoas estão olhando muito para o próprio conforto e elas só vão fazer algo de importante quando elas percebem que vale a pena para elas. E o heroísmo, e por isso que deveria ser mais valorizado. As pessoas que fazem o bem, principalmente pensando no outro, e como consequência elas podem ou não ser beneficiadas, ok, mas elas não colocam isso como um critério, elas estão fazendo o bem porque elas acreditam que devem fazer o bem. E isso é algo que a gente precisa cultivar e valorizar mais na sociedade atual, que está tão deteriorada e tão desvirtuada, né? E aí por isso criei esse conceito dos heróis entusiastas, né? O conceito do entusiasta é aquele que transborda brilho, é aquele que empresta o brilho para quem está precisando, e muita gente hoje está caída, está necessitando desse suporte, e uma palavra, um abraço, um contato ali de lembrança faz diferença para que aquela pessoa muitas vezes melhore o dia e consiga recuperar energia mais rápido. Então os heróis entusiastas, eles são as verdadeiras estrelas da nossa sociedade, né? O verdadeiro herói está em toda parte, nas famílias, nas escolas, nas empresas, e é exatamente esse o objetivo desse vídeo. Eu quero que você aqui marque embaixo quem são as pessoas que você se lembra que merecem reconhecimento, quem são as pessoas que você ou compartilha com elas e manda uma mensagem simpática dizendo: eu lembrei de você porque o que você faz é maravilhoso. As pessoas que estão hoje na sociedade remando contra a correnteza, porque infelizmente a gente vive num cenário em que o tsunami é negativo, não é na linha de ajudar o próximo, não, é na linha de salve-se quem puder. E quando você tem pessoas fazendo a diferença positiva nesses ambientes, elas iluminam. São as pessoas que efetivamente fazem a sociedade melhor.
E um primeiro herói entusiasta que eu destaco aqui, obviamente que existem outros que poderiam ser homenageados, mas eu acabei classificando no livro 5 categorias de heróis entusiastas que eu reconheço como sendo pessoas que, com a sua atividade pública, eles já estão nessa direção de iluminar o próximo. Eles colocam, muitas vezes eles colocam-se em risco porque eles estão enfrentando uma correnteza contrária, mas eles acreditam, eles têm um ideal, eles são naturalmente idealistas e são pessoas que merecem todo o nosso crédito. Então o primeiro deles é o médico integrativo, né? E obviamente que eu posso fazer aqui um parêntese, todos os médicos, todas as pessoas que trabalham na área da saúde merecem já uma menção honrosa, porque não é fácil você lidar com essa questão num mundo tão doente. Porém, o médico integrativo ele dá um passo adiante, porque ele entende que o ser humano não é apenas corpo, não é apenas corpo e mente. Ele entende que existe uma questão holística, uma visão mais completa da saúde. Ele também sabe que ele não é o dono da verdade. Por mais que ele tenha estudado nas melhores faculdades, ele tenha a melhor formação, a melhor experiência, nem tudo é explicado ainda pela ciência. Então, se você fecha os olhos para as energias naturais, você fecha os olhos para a inovação mesmo, que está sendo desenvolvido ainda em testes, se você não pelo menos observa isso com atenção para tentar aprender alguma coisa, você está muito fechado nessa casinha, e a vida não é assim. O ser humano ele é muito mais complexo e muito mais energético do que a gente imagina. Então, essa busca de uma medicina mais integral, ela é totalmente importante na nossa fase. Então aqui eu gostaria não só os médicos, mas todos os profissionais da área da saúde que têm essa visão holística. Então pode ser um enfermeiro, pode ser o nutricionista, pode ser qualquer pessoa, um fisioterapeuta que gosta de trabalhar com as energias naturais e que entende que o corpo humano ainda está num processo de descoberta, a gente está aprendendo a lidar com tudo isso. Essa pessoa, para mim, merece uma menção honrosa. Tá? Existe um outro profissional que já foi citado algumas vezes na nossa conversa aqui nos treinamentos, mas que eu gostaria de destacar, que é o psicólogo, né? E o psicólogo, eu gostaria aqui já, até antes de entrar no detalhe, todos os psicólogos merecem muito essa menção honrosa, porque cuidar da mente do ser humano não é fácil, a gente ainda nesse período histórico tão confuso. Então todas as abordagens são bem-vindas, todas as abordagens são, especialmente aquelas que vêm dos mestres reconhecidos, essas abordagens elas merecem todo o crédito, e todos, eu estudo, tem muitos livros aqui inclusive que fizeram parte da minha pesquisa sobre o entusiasmo, que são livros de psicólogos famosos, mas eu gostaria de destacar um enfoque especial, que é um enfoque da psicologia positiva, que vem do Martin Seligman, toda uma linha de psicólogos que acabaram desenvolvendo um pensamento mais positivista sobre o pensamento humano. E aí, o que acontece? Essas pessoas não estão negando as outras formas de psicologia, mas elas trazem uma camada diferente, um olhar mais ligado a essa visão das emoções. E as emoções fazem muita diferença, né? Mesmo que a gente não vá tão a fundo na questão da neurociência, na questão da ocitocina, da serotonina, de tentar entender que a emoção de gratidão, enfim, tem gente que torce o nariz porque acabou virando um pouco exagero, né? As pessoas falam sem entendimento do que realmente está por trás, mas toda a base da otimização humana pressupõe que o equilíbrio energético parte do equilíbrio emocional e o equilíbrio positivo. Então, quando você tem uma metodologia tão avançada como a psicologia positiva, já tem vários estudos avançados no mundo inteiro, vários estudos científicos, inclusive, pesquisas que já comprovam a eficácia, é aplicável isso em empresas, em escolas. Então, assim, toda essa metodologia que foi desenvolvida da psicologia positiva deveria ser incorporada por todos nós, não só psicólogos, mas também já está acontecendo nas empresas, nas escolas. Então eu sou um defensor, eu sou um apaixonado pela psicologia positiva. Muito do que está no livro Entusiasmo é um Superpoder foi inspirado na psicologia positiva. Tenho referências interessantes ali, não só da psicologia positiva, mas sem dúvida alguma é uma base muito importante. E todo mundo que aprende sobre psicologia positiva, mesmo que você não seja um profissional da área, mas você está interessado em aprender mais sobre a mentalidade humana e como que a gente pode melhorar a energia das pessoas,
os livros da Psicologia Positiva vão fazer diferença muito grande na tua vida, recomendo todos, tá? Agora tem um terceiro herói entusiasta que eu também assim, eu gosto muito porque é a minha essência, mas é talvez o mais desafiador de todos, porque a gente vive numa... é o que está no olho do furacão, tá? É o comunicador responsável. E quando eu falo sobre isso, é muito difícil a gente ficar no muro, porque a comunicação hoje, de um modo geral, ela está totalmente tóxica, totalmente deteriorada. As pessoas estão comunicando de forma agressiva, de forma apelativa. A comunicação hoje é muito enviesada pelo marketing, que quer vender a qualquer custo e fazendo com que as pessoas tenham que clicar e tenham que fazer aquilo porque o algoritmo exige que você fique ali estressando a audiência para que ela dê um próximo passo. Então, assim, essa comunicação generalizada, a sobrecarga sensorial vem muito da comunicação digital. E essa comunicação, ela hoje tomou conta, a maior parte hoje dos comunicadores ou das pessoas, porque também não é só o profissional. A nossa atitude diante das redes sociais, diante do que está acontecendo no mundo, é uma atitude também ligada à comunicação. Nós somos comunicadores todos os dias e o tempo todo. E a gente aprendeu a ser um comunicador apelativo, um comunicador que está criando ali artifício para poder, de alguma maneira, convencer o outro, como se ele tivesse que empurrar a goela abaixo a nossa opinião. Então, o comunicador responsável é aquela pessoa que faz exatamente o contrário. É talvez aquela pessoa que consegue ser um pouco mais ética, ou ela acredita numa ética mais humana, e que eu chamo de humanética, ou seja, ela vai pensar no impacto do que ela está falando para os outros. Então ela não vai comunicar qualquer coisa de qualquer forma, porque vai vender mais, porque vai agradar fulano, porque... Não, ela vai fazer escolhas mais difíceis. Então, um exemplo, se você vai fazer uma publicidade, por que você vai fazer uma publicidade apelativa que vai disparar gatilhos mentais que fazem mal para o ser humano? Não precisa, você pode despertar outros gatilhos que fazem bem, né? A expectativa positiva é um gatilho positivo. Então, se você desperta a curiosidade das pessoas, é legal. Agora, se você desperta um medo, se você desperta um sentimento de vingança, um sentimento de inveja, isso não é legal, isso está criando sentimentos ruins. Então, a comunicação responsável faz toda a diferença. Não só o jornalismo também, porque a gente fica só vendo notícia ruim, ruim, ruim. Caramba, para que isso? Isso aí é apelativo. Isso significa o quê? As empresas de comunicação sabem que isso vende. Ok, mas só por isso eu vou fazer? Por que eu não posso entregar uma notícia que vai inspirar o próximo? Porque tanta coisa legal acontecendo, a gente não tem espaço para falar e aquela desgraça tem que ficar passando o dia inteiro na TV porque tem anúncio. Gente, se eu sou um anunciante, eu não colocaria minha marca associada à desgraça, não. Eu faria escolhas melhores. Então, a comunicação responsável tem a ver com o veículo, tem a ver com o patrocinador, tem a ver com o jornalista que está por trás, tem a ver com o profissional de marketing. Tudo isso a gente tem que pensar com um pouco mais de carinho. Então, se você é um comunicador, coloca a mão na consciência e entre para esse time que vale a pena, a gente precisa. Senão a sociedade vai continuar doente, tá? Aí tem uma quarta figura que eu também preciso aqui dar um destaque muito especial, que esse talvez seja o mais estratégico de todos, porque essa pessoa está com o dinheiro na mão. É o gestor corajoso. Os gestores das empresas, eles precisam tomar uma decisão, e é uma decisão existencial. Ou vocês vão continuar participando dessa obra maquiavélica que é o esgotamento do ser humano, ou vocês vão andar na direção contrária e vocês vão fazer a diferença. Porque a gestão corajosa, ela também é ligada em indicadores, também é ligada em resultado, mas ela sabe que tem um preço a ser pago e ela não está disposta a pagar qualquer preço, não. Então aqui eu gostaria de destacar, e no livro eu falo mais sobre isso, os profissionais da linha de capitalismo consciente, onde você tem uma visão de ter empresas sustentáveis, mas não sustentáveis somente do ponto de vista ambiental, como que ficou famoso, mas também com todo esse comportamento de cuidado com o ser humano, porque as pessoas estão doentes dentro das empresas. A gente passa a maior parte do tempo dentro das empresas. Então, se existe algo que nos estressa, que nos tira o eixo, que nos coloca sempre numa energia mais baixa, é o que está acontecendo. São as dinâmicas empresariais de negócios que precisam ser melhoradas.
E existem já movimentos maravilhosos sendo feitos nessa direção, né? Eu cito vários, mas assim, a princípio é uma decisão individual de cada gestor, seja você o dono da empresa, seja você um executivo importante, ou seja você um gerente, porque até onde você escolhe trabalhar faz diferença. Tem negócios, tem clientes que eu jamais vou atender. Eu, mesmo precisando de dinheiro, mesmo tendo uma necessidade aí de repente me posicionar no mercado, tem parcerias que eu não quero, eu não vou aceitar. Que é o mesmo que se fala das bets, por exemplo. Por que os jogadores mais famosos estão aí anunciando bet? Deveria todo mundo romper contrato. Não tem mais ignorância sobre esse assunto. A gente já sabe que adoece o ser humano. Então, se você é um atleta, se você é um jogador, uma pessoa, uma personalidade emprestando o teu nome para cigarro, para bet, para vício qualquer, cara, coloca a mão na consciência. Você está sendo muito irresponsável, está criando mais problemas. Então, o meu bolso é mais importante. Então tá, então ok. A gente não vai falar a mesma língua, eu não vou sentar do teu lado, eu não vou trabalhar com você. Vou te respeitar, ok, mas não vou assinar embaixo do que você está fazendo. Então, o gestor corajoso ele precisa tomar decisões que nem sempre vão ser as mais eficazes do ponto de vista de resultado rápido ou de melhor para o resultado financeiro de curto prazo. Não. Talvez ele vai ter que fazer uma escolha um pouquinho mais difícil, mas essa escolha pode ser lá na frente um impacto muito maior. E se a gente aprender a valorizar mais isso, e a proposta do livro, a proposta desse treinamento, de viralizar, de passar, é que o RH comece a olhar com mais atenção. Não é só essa questão, vamos cuidar da saúde mental porque é obrigado pela lei NR1 e tal. Cara, para com essa palhaçada. Isso aí, se você vai fazer só uma conta de chegada para cumprir a tabela e para entregar ali o que o governo está pedindo, não vai fazer diferença. Mas se você tem alma, coração, se você deita na tua cama, coloca a cabeça no travesseiro, olha para o teu filho e você tem um mínimo de dignidade, você vai entender que o mundo precisa fazer algo diferente. E você, como gestor que tem a caneta na mão, tem uma caneta pesada, coloca dinheiro onde tem que colocar, meu amigo. Vai aprender, coloca essa inteligência dentro do teu RH. Você não pode simplesmente deixar as pessoas ficarem tomando decisão só por questão de custo. Pelo amor de Deus. Enquanto a gente pensar dessa maneira, o mundo não vai melhorar. Então, ok, cada um decide o que quiser fazer, mas se você está aqui comigo, se você acredita nos heróis entusiastas, valorize quem merece. E um dos meus objetivos com esse movimento é dar visibilidade para quem está fazendo a diferença. Então, as empresas, os profissionais, os parceiros que estão fazendo já a diferença vão tem carta branca, tem espaço aberto nos meus canais, vai ser na comunidade. Eu quero estar junto de pessoas que estão fazendo a diferença positiva, percebe? Então não é uma questão só de conta de chegada, me pagou quanto para eu fazer? Não, meu amigo, eu vou divulgar o teu trabalho se você estiver fazendo certo, tá? Fique tranquilo em relação a isso. E aí, para terminar, o quinto herói entusiasta, que aqui na maioria dos casos são heroínas, né? Não é uma regra geral, mas principalmente quando se fala de educação infantil, o educador inspirado. E o educador inspirado não é só o professor de sala de aula, ele também tem a ver com os autores, tem a ver com os palestrantes. Eu me classifico nessa categoria porque eu sempre gostei muito de educação, sou um fruto da educação, eu falei na minha história, contei exatamente a diferença que isso fez para mim e eu sei o impacto que a educação tem na vida das pessoas. E a educação também expande para as famílias, então as mães, os pais, os tios, as pessoas próximas que participam da educação do ser humano, elas podem ser heróis. Né? Depende de como elas tratam a educação, dependendo da postura que elas lidam com as crianças e também com os jovens e também com os adultos, porque a educação é para a vida toda. Mas a educação inspirada tem a ver com você expandir horizontes, energizar, encorajar. O encorajamento talvez seja a grande habilidade do educador inspirado, é a capacidade de ampliar a visão e falar, vai, eu acredito que você consegue, você é capaz, vai desenvolver seu talento, vai desenvolver seu potencial, não desanima, não desiste, mas não no sentido tóxico, você não pode desistir porque se você desistir vai ser um perdedor. Não é essa a visão. O educador inspirado, ele entende que as pessoas vão oscilar, as pessoas vão ter quedas, vão falhar, mas eles vão superar se tiverem um amparo, se tiverem o suporte necessário para vencerem aquela dificuldade momentânea. E isso faz as pessoas desenvolverem talento, faz as pessoas crescerem. Então, o educador inspirado é uma pessoa vital, eu diria que talvez seja a mais importante de todas,
né? Não é a mais estratégica porque, infelizmente, não tem a caneta na mão, não tem o poder de decisão. Se você é gestor de escola, talvez você seja o grande herói entusiasta do nosso tempo, porque as escolas que absorverem esse entendimento, esse conhecimento e aplicarem nas suas metodologias de ensino, nas dinâmicas com os professores, ajudarem, darem suporte aos professores, porque até tenho tido conversas muito valiosas com educadores e é difícil você ser um educador inspirado dentro de um ecossistema extremamente tóxico. Se você está numa empresa, né, uma escola que funciona como uma empresa que não dá valor ao ser humano, você pode até querer fazer algo diferente, mas o tempo todo vai estar ali na conta de chegada para você bater meta, para você fazer o que dá mais dinheiro, o que o mercado quer, só que não é dessa maneira que você vai crescer. Então, os educadores, por exemplo, lidam muito com pais que estão ali totalmente estressados, não sabem o que estão fazendo, educam mal seus filhos porque estão todos desequilibrados. E se a escola fica do lado dos pais, sem defender um pouco mais os seus princípios, especialmente a criança que está ali, né? Essa escola não está fazendo o seu papel. Então tem muita coisa para se falar sobre isso. Um dos meus grandes objetivos quando eu desenvolvi essa metodologia e estou trazendo esses heróis entusiastas é porque eu quero entrar nas empresas, eu quero entrar nas escolas, eu quero ajudar os professores, eu quero ajudar gestores corajosos, eu quero entrar no marketing das empresas, eu quero ajudar os comunicadores responsáveis, né, os profissionais de saúde principalmente também, né, psicólogos, todos eu quero ajudar porque eu sei que essas pessoas são heróis, mas estão o tempo todo tomando pancada, porque a sociedade o tempo todo está negando o seu valor, está negando a importância desse olhar humano, humanizado para as relações, e é exatamente daí que a gente vai tirar a energia que nós precisamos. Se a gente não reverter essa tendência, nada vai acontecer. Então, para terminar, eu quero que você reconheça os heróis entusiastas. A partir de hoje, comece a olhar com mais carinho e desenvolva em você as habilidades desses heróis entusiastas. Comece a aprender um pouco mais como que essas pessoas fazem a diferença para iluminar a vida dos outros e eu tenho certeza que a vida vai melhorar, tá? E eu chamo essas pessoas também de líderes dinâmicos, porque as pessoas que ativam seu próprio dínamo e que conseguem transbordar isso em brilho, que vai encorajar os outros, que vai inspirar os outros, eles vão fazendo a diferença, porque eles acabam transferindo essa energia para mais pessoas. As equipes são energizadas, as empresas, as escolas, as comunidades, as famílias, a partir dessa liderança dinâmica. Então nós precisamos de cada vez mais líderes dinâmicos. Eu não quero mais líderes tóxicos, eu não quero mais pessoas que vão o tempo todo só pensar no próprio umbigo. Que liderança é essa? Que está pensando somente no lucro da empresa, somente no lucro da escola, somente no próprio umbigo? Não. Esse líder, sinceramente, tem que ser varrido do mapa. A gente precisa de liderança nova, liderança que tenha um espírito elevado para impactar o mundo de uma forma diferente. E esses líderes eu chamo de dínamos. Tá? Então os heróis entusiastas são a nossa inspiração, são pessoas que a gente precisa ter cada vez mais em evidência na sociedade e eu estou disposto a ajudar a compartilhar esse conhecimento da otimização humana para melhorar a formação desses líderes, né? E todos nós podemos nos inspirar nessas virtudes. Inclusive na psicologia positiva se fala muito de virtudes, né? As forças de caráter. Temos que pesquisar isso, aprender mais sobre isso e promover na sociedade as virtudes, as mais nobres, aquelas que fazem o ser humano exercer todo o seu potencial e criar essa condição diferente para a sua atividade.